Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero gravar um vídeo mais espontâneo, né? Eu queria gravar sobre como o tomismo pode nos ajudar no combate contra o ateísmo. Na verdade, eu acredito que seja a corrente filosófica que melhor faz esse trabalho, se não a única. No entanto, eu quero tratar aqui de um tema mais leve, até porque tratar sobre o tomismo e o ateísmo exige uma série de vídeos, na verdade, e eu gostaria de comentar algo mais leve. Pois bem, eu vi a notícia de que o Nicolas Ferreira gostaria de promover o homeschooling, né? E que seria a sua prioridade. E segundo o site aquele site petista, esquerdista e consequentemente maligno, chamado Brasil 247, diz ali que o Nicolas Ferreira seria um inimigo da educação. Eu não gosto do Nicolas Ferreira, vou deixar bem claro isso, tá? Eu não me simpatizo nem um pouco com ele. Assim como não me simpatizo com ninguém da mal chamada direita, tá? Porque todos ali fazem parte do problema e não da solução. No entanto, São Tomás ele nos ensina que mesmo entre os males há uma desigualdade, há uma hierarquia, tá? Então existe mal menor e mal maior, tá? Nesse âmbito, o Nicolas Ferreira está sendo um mal menor, tá? Porque a ajudar na promoção do homeschooling é uma maneira de tirar a educação das mãos imundas do Estado, principalmente no Estado governado pelo PT, né? Esse partido terrorista aí. Então, o que eu quero comentar hoje, tá? A malícia, a maldade, a crueldade, o quão criminosa é a educação pública, a mal chamada educação pública, né? Porque não é educação e nem é pública. A que me refiro? Àquela educação custeada por dinheiro roubado, tá? Dos assim chamados contribuintes, que na verdade deveriam ser chamados de vítima de extorsão, de pilhagem, de roubo, etc. A educação pública só tem uma única finalidade, tá? Só uma única finalidade, que é doutrinar as pessoas segundo as suas diretrizes, tá? E como a educação, o que é ensinado, a forma que que é ensinada, são ensinadas às crianças, vai depender do governo vigente, tá? Então, quanto mais revolucionário é um governo, mais revolucionária será a educação. E assim, teremos uma geração de pessoas com pensamentos revolucionários. Então, a conclusão que se tira disso é que se o Estado moderno hoje se sustenta com tanta gente pensando quase igual, tá? Tem os esquerdistas, tem os direitistas, mas o cerne dos dois é o mesmo, tá? É o pensamento, é a doutrina revolucionária,
Tá? A direita é menos revolucionária, a esquerda é mais revolucionária, mas no final ambos são revolucionários. Tá? E quando eu falo de direita aqui, eu falo dessa direita pró-democracia, tá? Essa direita que na verdade é canhota e não se opõe verdadeiramente à revolução, tá? Que preconiza o Estado laico, preconiza essas coisas como a saúde pública e educação pública. Então, a direita, enquanto defender a educação pública, ela não é e um Estado laico, tá? Não é uma verdadeira contra-revolução. Então, e os riscos da educação pública, na verdade não são riscos, né? Estamos falando de um dano iminente mesmo. Porque eu vi recentemente um vídeo de um drag queen, tá? Numa sala de aula com criancinhas, ensinando que não existe negócio de que tal coisa é coisa de mulher, tal coisa é coisa de homem e não sei o que. Aí eu pergunto, é isso que vocês querem? É para isso que vocês pagam os seus impostos? Então, fica a pergunta, o que impede disso não acontecer em todas as escolas? O que impede? Porque já me objetaram uma vez. Mas aqui onde eu moro, a educação, ela é mais conservadora, a agenda woke não é popular e que não podemos generalizar. No entanto, se você reparar, se acontece em um lugar, tá? E não há nenhuma admoestação, não há nenhuma reprovação, não há nenhuma advertência, isso significa que pode acontecer em qualquer outro lugar, tá? Mesmo que tenha pais se opondo. E é bom lembrar que quando o assunto é educação pública, implica inevitavelmente em ensino compulsório. Tá? Significa que os pais eles deverão ser obrigados a colocar os seus filhos nas escolas, mesmo que as escolas ensinem tal coisa. Então, isso deve ser refletido. É justo você pagar impostos para colocar seu filho de maneira compulsória numa escola que vão ensinar toda sorte de ideologia maligna e satânica? Eu sou totalmente contra, tá, a educação pública. Justamente por isso. Nas escolas entra quem quer e quem está apto e não deve ser obrigatório. Eu tô falando de escola num sentido geral, tá? Não tô nem falando de escola privada. Os pais, claro, têm a obrigação imperiosa de educar os seus filhos. No entanto, isso deve ser feito onde eles quiserem, mesmo que seja em casa. E com relação às escolas públicas, elas devem ser extintas, tá? Elas devem ser acabadas, elas devem ser aniquiladas, tá? É mais útil derrubar todas as escolas públicas, uma por uma, e construir no lugar um estacionamento. Seria muito mais útil para a sociedade. E ficar somente as escolas privadas e o homeschooling. Somente esses dois. Tá? Porque enquanto houver a maldita educação pública, esses riscos, tá, de corromper as gerações sempre haverá. Na verdade não é um risco, é uma realidade já. Já deixou de ser risco. A pessoa que entrega seus filhos para uma escola pública está perdendo seus filhos. Está querendo que seus filhos se tornem ateus. Está querendo que seus filhos defendam ideologias malignas. Estão entregando seus filhos para serem revolucionários.
tá? Os seus filhos deixaram de ser seus filhos e passaram a ser propriedade do Estado para doutrinar da maneira que eles quiserem. Então, devemos sim acabar com as escolas públicas, devemos acabar com a educação pública, tá? O MEC, ele tem que ser extinto, porque não serve para nada. A educação que os pais dão para os seus filhos tem que ser uma questão meramente individual, não é uma questão de Estado. Enquanto houver essa maldita educação pública, ninguém tem o direito de reclamar da corrupção dos valores ou coisa assim. A raiz dessa corrupção está nas escolas, tá? Nas escolas públicas, que deve se acabar. E se alguém achar que, mas se acabar com as escolas públicas, a educação não poderá ser para todo mundo. E não tem que ser para todo mundo mesmo, tá? Que os filhos sejam educados em casa, que os pais se encarreguem de estudar e ensinar os filhos da maneira que puderem. E ponto final. E com relação às escolas privadas, que são caras, tá? No ambiente de mercado, essas escolas se verão obrigadas a reduzir seus preços, surgirão escolas mais baratas, etc. Tá, tô falando isso no âmbito claro, num ambiente que não haveria nenhuma regulação sobre a educação. Coisa que não tem que ter mesmo, tá? Justamente porque essa doutrina revolucionária acaba sendo compulsória nos ensinos. Então eu deixo aqui esse vídeo para mostrar a minha radical oposição à educação pública, que tem que ser extinta, tá? Tem que ser extinta. Justamente porque é um crime contra a humanidade. A educação pública serve para corromper as crianças, serve para corromper as gerações futuras, serve para doutrinar de maneira revolucionária a população. É a maneira mais eficaz de um governo revolucionário, de um governo esquerdista, de um governo corruptor, como o do PT, se manter no poder. Então, ao invés de defender a educação pública, os católicos deveriam se unir e combatê-la, tá? E se não der para extinguir a educação pública, que pelo menos lutem para que, pelo direito de educar os seus filhos da maneira que eles achar conveniente. Porque se deixar isso na mão dos estados, vocês terão filhos apóstatas, terão seus filhos corruptos e que inevitavelmente vão arder no fogo do inferno. Espero que vocês não desejem isso. Fique com Deus e até um próximo vídeo.